Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana, na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina. E os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Você estava falando que esse ano vai ser um ano de muitas novidades. Muitas surpresas. Eu acho que vai ser um ano de surpresas, não novidades eu associo com coisas que a gente mesmo produz, mas eu acho que a gente vai ser meio que vai trombar. Eu acho que eu quero surpresas. fazer um movimento mãe de Ná aqui, então. Vou fazer uma aposta longa aqui, tá bem fora do previsível. Oba! Bom, eu não sei se eu já dividi com o Snow isso, porque estive com o Snow alguns dias aí no carnaval, né? Mas depois de muito me meter aqui nos podcasts e nas leituras e nas conjecturações, eu sinto que tem uma possibilidade do candidato que vai disputar com Donald Trump a eleição americana seja Michelle Obama. Que interessante. Você sabe que eu tinha pensado que tinha uma pessoa que era aquela que ia destruir o Trump. Seria É a essa. única pessoa. É a única pessoa no mundo. Certamente no cenário americano. Obviamente Caramba, eu posso começamos mostrar. com um Cabem, assim? Posso falar do meu Talvez. racional para chegar nisso, mas eu favor. acho. Elabore. Bom, primeiro que me parece óbvio que não tem, o Biden não tem hoje as faculdades necessárias para exercer nem a profissão atual, muito menos pleitear mais 4 anos fazendo a mesma coisa. Mas então deve vir alguma coisa da mulher dele ou de alguém da família dizendo que conversou muito com ele, pediu para ele ficar mais com os netos, que ele já fez pelo país, ele tem uma saída honrosa. Só que aí a vice dele é a Kamala, né? Mas é muito ruim não ter a oportunidade de uma mulher, né? Com as características, primeiro, ser uma mulher de origem latina e ao mesmo tempo africana-americana, né? Seria a pessoa na fila primeira, pelo menos a ser consultada. Então, a única forma de você sair dessa dinâmica de uma maneira que não fique ruim é alguém que tem características parecidas, né? E, ao mesmo tempo, tem o apoio do estabelecimento do Partido Democrata, que não é um negócio simples, é muito mais complexo que o americano, que o republicano. E aí eu acho que me veio essa ideia, eu fui dar uma olhadinha também de que nas bolsas de aposta ela estava pagando 100 para 1 e agora está 11 para 1 ou 10 para 1, ou seja, já começa a estar sendo cogitada no quadro e me parece que fecha a conta entre os democratas. Não sei, pode ser uma loucura da minha cabeça, mas Você sabe pode que ser eu uma fiz esse surpresa raciocínio. Eu fiz esse raciocínio algumas semanas atrás. A única coisa que me estopou nessa previsão foi que isso me parece uma coisa tão inteligente para acontecer, um movimento tão inteligente. Eu não sei se o mundo anda propício para esses movimentos inteligentes. Ele anda mais para o caos e para a estupidez do que para a inteligência. Então, se tiver ainda uma inteligência no poder, é essa. Né? É assim que eles. Essa é a cartada que derruba o Trump. Eu concordo. Mas sabe o que eu achei interessante? Porque eu pensei a mesma coisa que você falou, Bi. Na hora que o Gol soltou essa, pensei, será que alguém quer isso? Será que alguém quer a inteligência? Será que as pessoas não querem o caos mesmo? E eu pensei, eu tive o mesmo pensamento que você. Eu pensei, talvez isso não vá acontecer porque, enfim, acho que as pessoas não querem. Você tá levando esse episódio para ser um episódio político e geopolítico. A gente vai poder passar horas aqui, mas enfim, você tem que imaginar que a ideia de se engolir o Trump, né, seja pelo chamado estabelecimento, né, ou seja, até pelo próprio dentro do próprio Partido Republicano. E ainda assim, os
os neocons, né, os Uhum. novos conservadores do Partido Democrata, que são a parte do partido que gosta das guerras, eu acho que nenhum deles consegue conceber a ideia de 4 anos com Trump. Então, eu acho que é uma saída possível, bem melhor do que o governador da Califórnia, que eu acho que seria talvez um bom nome para ser o vice da Michelle. Vamos ver. Ah, Olha olha, só. para mim fica difícil raciocinar do tanto que eu torço para você ter razão, né? Eu fico tão comprado nessa hipótese que já virou torcida, não é nem mais reflexão. Eu gostaria que acontecesse exatamente isso, porque sem dúvida a gente teria os próximos anos com outro fluxo de energia. Quem sabe seria uma reversão do que aconteceu nos últimos anos, né? Eu não sei. Mas de qualquer maneira está na categoria das surpresas, né? Essa E, seria qua- uma surpresa e tanto. e quais eram as suas surpresas, Bi, que você começou? Você sabe, eu não tenho tanta clareza de quais serão as surpresas maiores, mas, por exemplo, uma das coisas que eu tô achando é que lembra daquela cena do Interestelar que tinha aquela onda que parecia uma parede estática de água, mas não é, só que era Uhum, uma onda muito grande. Quando ela chegou, foi daquele jeito. uhum. Eu tenho a impressão que essa história do AI é exatamente como aquela onda. E a gente está vendo, sim, o AI vai chegar e tudo mais. Eu acho que o primeiro impacto do AI a gente vai sentir ainda no decorrer desse ano. Vão começar a acontecer coisas que mudam o mundo tal como nós o conhecemos, sabe? Vocês viram essa última da Sora que eles lançaram 2 dias atrás? Que é os 3 dias? vídeos Os do vídeos. ChatGPT? Vocês viram? Eu vi. Eu vi e É, fiquei bem então. assustado. Fiquei bem assustado. Então, eu não, nem sei se o tema é o susto ou não, mas eu tenho em relação a isso uma, uma, uma reflexão, tá? O que já tem ali, basicamente, sugere o seguinte: vamos dar um intervalo de tempo mais dilatado? 5 anos. Em 5 anos, você, eu, nós, sozinhos, podemos fazer um filme de 90 minutos que pode passar no Netflix. Sem atores, sem ninguém, sem gasto, praticamente. Então, se imagina o impacto que isso vai ter na indústria do entretenimento, né? Imagina quando você tiver o primeiro filme feito por uma pessoa que tem um resultado de público, bilheteria, o que vocês quiserem chamar, superior ao investimento de um estúdio, tá? Não, você sabe que o Sam Altman tem um bolão no OpenAI. Você sabe isso, Gol? Eles fazem um bolão que é assim, é o bolão de quando vai ter a primeira empresa avaliada em US$ 1 bilhão que só tem um funcionário, o dono, né? Eles têm certeza que isso vai acontecer, eles não sabem exatamente quando. Então, esse é o bolão que eles estão fazendo. Agora, vocês Nossa, imaginam. isso é muito estranho, né? Assim, Eu, eu, é um bolão da escassez, pelo amor de Deus, hein? mas eu estava conversando com você mais cedo, com vocês, né? Justamente eu revi esse filme, esse documentário AlphaGo, Uhum. que que começou a ser gravado há quase 8 anos atrás. É. E, e esse eu recomendo, acho que para a gente ter uma noção, eu acho que é a coisa mais próxima a uma realidade do Terminator que a gente que a gente possa viver em real time, porque tem um momento específico, só para contextualizar, para quem não viu, aquele jogo milenar que é o Go, né? Aquele jogo das pedrinhas brancas e pretas, que é um jogo hiper estratégico e tal. E a DeepMind, que é essa área do Google que investe em inteligência artificial já desde 2015, cria um departamento inteiro para desenvolver
machine learning, né, um projeto de aprendizado que pudesse, diferentemente do Deep Blue, né, do xadrez, que basicamente analisava todas as possibilidades, né, e jogava de uma maneira inteligente componente a partir de movimentos já conhecidos, se essa máquina podia criar uma forma diferente de jogar. E para isso eles fazem um jogo primeiro com o campeão europeu, que eles imaginam que ganharia a fase da máquina, a máquina ganha de 5-0, e depois eles trazem essa unanimidade mundial, que é um menino que É o Lee Sedol. basicamente ganhou tudo que existia até aquele momento. Mas é muito interessante ver como as pessoas se envolvem, não sabendo muito para quem torcer naquela história, né? Mas tem um movimento em especial ali, tanto da máquina como do jogador, quando ele começa a perceber que ele teria que sair completamente fora da forma de pensar habitual dele para conseguir jogar com um oponente que não sentia nada, né? E mostrar como essa máquina foi descobrir uma forma de jogar completamente nova. Como se o jogo tivesse se dividido nos 2.000 anos anteriores para cá, para o momento que essa máquina faz um movimento. Isso. Onde todo mundo que está olhando fala assim, mas o movimento não faz nenhum sentido e não tem estatística para descobrir de onde esse movimento veio. De um lado vem até a desesperança, a gente imaginar que se realmente você tiver um sistema que aprende sozinho, perceba que talvez o problema seja a gente, portanto queira se livrar de nós com toda a tranquilidade do mundo. E a outra é de imaginar que talvez as soluções que a gente veja para o mundo não sejam óbvias e talvez uma inteligência vinda daí possa trazer soluções que a gente não enxerga. Mas, enfim, eu acho que isso nós estamos falando de um negócio que saiu em 2020, começou a ser gravado em 2016, ou seja, já deve ter uma versão, inclusive entre um jogo, que é o jogo do campeão europeu, até o jogo do campeão coreano, se passam alguns meses, a máquina já evoluiu num tanto. Né? Então, assim, o que a gente está falando hoje, eu concordo com você, acho que essa analogia que você fez do Interstellar é absolutamente perfeita. Quando a gente se der conta, nós vamos realmente ser uma formiga diante de uma parede de onda. Você sabe, deixa eu agregar alguns componentes no contexto do que você falou, que tem alguns aspectos interessantes, né? A gente já até falou disso aqui no passado também. A gente já falou. Eu não me lembro se quando a gente conversou sobre isso no passado, eu comentei com vocês que anos atrás, eu cheguei até a escrever um pequeno texto que eu nunca mais achei, defendendo que os computadores iam conseguir muita coisa e eles podiam ganhar no xadrez, mas eles jamais ganhariam no jogo de Go. De Go. Eu defendia especificamente isso, porque eu já joguei Go, né? Go ou Weiqi é um jogo que, na verdade, se você tem tempo, vale a pena aprender a jogar. Eu nunca aprendi a jogar bem. Mas eu estou tendo aulas, inclusive. Então, e tem uma peculiaridade nesse jogo que é completamente única, que é assim, quando você aumenta a visão do contexto, tudo muda. E aí, quando você aumenta a visão do contexto de novo, tudo muda. Então, é um exercício não linear que não funciona do ponto de vista analítico, tá? Então, quando eu defendia isso pelo seguinte, porque a minha cabeça, computação era sempre a mesma coisa, que inclusive, como você falou, era o que se usou no Deep Blue para ganhar o jogo de xadrez, que basicamente é assim, você bota todos os dados na memória e aí você faz uma análise a partir da base de dados. Você analisa a partir da memória, você compara os lances que você tem com toda a tua biblioteca, e é daí que você funciona. E o AlphaGo e toda essa nova geração de inteligência artificial, justamente, não tem nada a ver com computação que existia até 10 anos atrás. Porque até 10 anos atrás o modelo era esse. O modelo era você bota dados e você bota o Big Data para analisar esses dados e encontrar os padrões dos dados. Este modelo de agora, não. É a máquina aprendendo, jogando com ela mesma. Ela não pegou dados,
Ela não pegou toda a biblioteca de todos os jogos de Go da história. Ela fez o outro caminho. Ela jogou com ela mesma e por isso, no limite, ela pode ser completamente surpreendente, porque não tem nada a ver com nenhum parâmetro prévio. É como se fosse só a reiteração de você com você mesmo, jogando, 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 jogando. E todos esses modelos, eles têm muito a ver com isso. Essa inteligência artificial que a gente está vendo, ela mostra uma coisa muito legal e que nós ainda não entendemos a implicação. Que inteligência de verdade não é saber. Inteligência de verdade é aprender. Essas, esses modelos e essas máquinas, elas estão se tornando os maiores centros de aprendizagem do planeta. Então, neste exato momento, essas máquinas estão aprendendo, 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 aprendendo e aprendendo sobre o próprio aprendizado, e isso vai Então. naquele esquema Então, mas exponencial. você lembra que tem uma cena interessante no final ali, enfim, não sem querer contar o filme que não faz muita diferença, mas você vai vendo que o pessoal do Google que criou o projeto começa a ficar Uhum, atônito de tentar entender qual o uhum, racional por trás dos movimentos, né? E dá muito aquela sensação de quem resolveu criar um tigre, né? Em casa e coloca uma uhum, ração com esteroides nela e de uhum, repente até de madrugada o tigre está comendo aquilo e exponencialmente o tigre vai crescendo não de uma maneira, né, aritmética de tamanho, mas numa PG de uma maneira tal que não tem como você imaginar que em um certo momento ele não vai virar essa parede de 50 andares, porque não existe um momento que ele descansa de aprender. Não. E isso, desse ponto de vista mitológico, o mítico ou arquetípico, que você quiser dizer, isso está previsto na fantasia humana há milênios. É a história, por exemplo, do Golem. Ou seja, você tem ali o cara que cria um ser artificial, cria um homúnculo, ou cria um monstrinho, ou cria um Frankenstein. E fatalmente o que acontece, depois de um tempo, esse ser criado artificialmente pela mente humana se torna tão grande e tão poderoso que o criador passa a ser servo da criação. E ele fica pensando em como é que ele vai fazer para escapar da servidão gerada por esse ser que ele criou. E isso está previsto no inconsciente coletivo faz tempo. Me parece que é meio inevitável que a gente vai experimentar isso agora. Na verdade, caras, lembrem-se que pode ser que isso já tenha acontecido antes. Tem aquele autor maluco lá do Sri Lanka que eu gosto, que diz que a inteligência artificial já foi inventada séculos atrás, porque a corporação internacional é uma inteligência artificial, né? Ela não é realmente uma lógica controlada por um humano, ela tem uma lógica autônoma e todo mundo que está lá trabalha para ela, né? Realmente, isso faz muito sentido. Agora, quando você pega caras que nem o Mark Andreessen, tem uma turma toda lá no Vale do Silício que acha que esse medo e esse desespero é totalmente, vamos dizer, Infundado. infundado e que outras tecnologias já ameaçaram a humanidade, que a gente já teve muito esse medo e que, sim, muitas coisas vão mudar, muitas pessoas vão perder emprego, mas muitas outras vão ganhar porque vão ter outras pessoas. Ele sustenta hoje que uma AI faz no máximo o papel de um estagiário que precisa de supervisão, enfim. E daí tem essas dinâmicas, eu acho interessante, né? E eu acho mais interessante ainda você também acompanhar a história da Open AI, né? Como eles fizeram lá, como é que Uhum. foi. Começou como uma empresa sem lucro, e agora é uma empresa com lucro dentro de uma empresa que é sem lucro, né? Tem toda uma história ali que é interessante de acompanhar também. E o quanto algumas pessoas dentro da empresa estão desesperadas, achando que já realmente a bomba já está para explodir. Não sei, eu fico pensando que eu gostaria de acreditar que talvez tenha uma saída de que a inteligência artificial pode ajudar a gente com muitas coisas e que não necessariamente vai virar esse Frankenstein que vai dominar a gente, sabe? Eu prefiro. É, mas você sabe, as coisas não são excludentes, né, Snow? Eu Sim. também acho isso tudo que você falou. Eu acho isso, e eu te digo mais.
Quando eu falo na imagem mítica do Frankenstein ou do Golem, eu não estou achando que. Eu não estou trabalhando com a perspectiva daquela inteligência artificial tipo Skynet, que Uhum. vai tomar o controle e chegar à conclusão de que ela é que tem que dominar. Eu não acredito nesse grau de, de iniciativa. Posso estar enganado, né? Prefiro estar enganado, mas eu não estava nem pensando nisso, tá? Deixa eu dar um exemplo do que eu acho que pode acontecer, que eu acho que tem implicações gigantescas. Pensa um pouco no que significa todo mundo poder fazer o filme que quiser no próprio quarto. O que que significa isso? Que a gente vai ter uma radicalização de um processo histórico que já vem faz tempo. Que processo é esse? No passado, você tinha o grupo de elite dos produtores e todo o resto era consumidor, tá? Do que Uhum. fosse. Então, por exemplo, você tinha aquela pessoa que escrevia e era jornalista e escrevia no jornal, tá? Sim. E era um punhado de pessoas que faziam isso. E aí você tinha milhões e milhões de pessoas que liam o que o cara escrevia no jornal, tá? O que que aconteceu nas últimas décadas? Décadas de internet, décadas de rede social, de Twitter e não sei mais o quê. O que aconteceu é o seguinte, na verdade, não tem mais a autoridade daquele cara que ou por competência, ou por poder, ou por influência, tem o megafone na mão. Hoje em dia todo mundo tem o megafone. E, portanto, todo mundo fala. Deu uma super horizontalizada na história. E o E o megafone resultado, perdeu valor também. exatamente. Então, o que que acontece? Em muitas áreas da cultura já está desaparecendo essa hierarquia entre o produtor e o consumidor. É uma adaptação difícil. Veja, eu fui me dedicar a ser, por exemplo, um cara que estuda psicologia e filosofia, sei lá, 40 anos atrás. Naquela época, você se dedicava a isso, você virava um profissional, você ia falar sobre o assunto e discutir esse assunto com seus pares, e os outros iam escutar, né? Tudo Uhum. mudou. Hoje em dia, tá tudo aberto. Então, qualquer Uhum. pessoa chega e não interessa muito quanto que ela estudou, não estudou e tudo mais. Todo mundo participa da conversa e, sobretudo, se sente de igual para igual em todas as conversas. Onde que eu estou querendo dizer? Quando você imagina que, que o que essa inteligência artificial vai fazer é que ela vai diminuir ainda mais todas essas barreiras técnicas de como fazer, então, tudo bem, no texto, no escrever, no publicar, já não tem mais barreira técnica nenhuma. Mas, por exemplo, fazer um filme ainda é uma coisa para uma equipe de profissionais especialistas e muito dinheiro. Imagina no dia que todo mundo faz filme na própria garagem. Eu imagino um cenário em que as pessoas vão gastar mais tempo ou mais energia produzindo seus filmes do que propriamente até assistindo os filmes. Ou pelo menos essa separação entre os produtores e os consumidores vai bagunçar de vez, ainda Vai. mais, entendeu? E vão estar Isso que eu produzindo, imagino. vão estar produzindo mundos, né? Porque vocês viram Sim, as pessoas usando o óculos da Apple, esses dias os uhum, vídeos, guiando o sim, carro, usando ou jantando com óculos da Apple. Eu acho que essa é uma outra visão do futuro também que vai ser bem importante, né? Que é né? isso, as pessoas não só vão estar criando filmes, como vão estar criando novos mundos, nova. Eu tenho duas perguntas para você, então, nessa linha. A primeira é se vocês acham que esse movimento ele é muito diferente da tendência que começou talvez com o Napster lá atrás com a música e hoje está no Spotify, onde basicamente os atores, no caso, receberiam royalties, né, para emprestar figuras, imagens, etc. Essa é a pergunta, essa é, vamos dizer, a mais superficial. E a segunda, tem uma tese antiga, não sei se você vai lembrar disso, do Alan Watts. O Alan Watts ele tem uma tese que chegaria um momento onde não existiriam mais os pensamentos privados. E que ele e que esse talvez, isso que você falou, as pessoas passarem um tempo fazendo seus próprios filmes,
fosse uma forma de certa forma, ir downloadando esses pensamentos privados e colocando de uma forma impessoal até que tudo que tivesse, de alguma forma, represado, né, nesse inconsciente que dá tanto lugar à identidade, né, porque a gente é esses pensamentos, acredita que é esses pensamentos, que não seja uma forma de quase que colocar público esse inconsciente coletivo. Deixa essas Uhum, duas perguntas para você. sim. Snow, quer começar? Eu tenho Eu, coisas para eu, dizer. eu acho que sim, a gente começa a chegar num lugar que a gente não vai ter mais private thoughts, mas eu acho que a gente vai mudar um pouco a relação de como a gente divide eles e de que forma. A gente foi do jornal, da televisão, para a internet e agora já existem, né, as redes sociais com grupos e as pessoas vão dividindo as coisas entre elas de um outro lugar. Eu acho que isso ainda vai dar mais umas 3, 4 reviravoltas, que acho que a gente talvez nem esteja vivo para ver onde isso para, e talvez mundos e talvez conexões outras que a gente nem imagina. Mas daí você falou do Alan Watts agora, eu lembrei de uma coisa muito interessante. Naquele filme Her, que o cara se Uhum, relaciona com uma inteligência artificial que é uhum. maravilhoso, tem uma hora que ele tá tendo, que ele vai para uma cabana com a inteligência artificial, e daí ele acorda e ela tá conversando com um cara, que é um filósofo que era uma inteligência artificial, e era o Alan Watts. Ah, sério? Eu não lembrava disso. É. No Que filme, genial, que exato. genial, E que ele fica genial. morrendo de ciúmes porque a inteligência artificial dele tá Uhum, conversando com o Alan Watts. E que ele fica espetacular. possesso da vida. E eu acho essa, pra mim, a melhor cena desse filme de longe, e É, entre outras muito, muito boas cenas. Mas é isso, que mostra como, né, no fim, e aí, até as inteligências artificiais vão se é. relacionar com a Pois inteligência. é, então. Eu acho, Snow, que tem desdobramentos aí que, do ponto de vista, sei lá, até budista, são incríveis. Igual, eu acho assim, para mim, o que você falou sobre o Napster, esse processo todo, eu acho que a resposta é definitivamente sim. Eu considero, sabe, que o que a gente está vendo através da tecnologia, que tem sido a grande protagonista da história nas últimas décadas, ou talvez no último século, ou 2 séculos, quem sabe, é a grande transição para aquilo que a gente chama era de aquário, sendo era de peixes. Era de peixes, cada vez fica mais nítido para mim, era marcada pelo poder dos grupos, dos clubes, das seitas. Então era assim, você, na medida em que você fazia parte de um grupo que detinha algum tipo de informação, algum tipo de poder, você compartilhava disso. E só quem fazia parte do grupo tinha poder e tinha conhecimento e podia fazer, acessar aquilo que aquele conhecimento e aquele poder significavam. Em outras palavras, a chave da era de peixes era o controle sobre o acesso. E é nesse sentido que o auge da era de peixes foi toda a narrativa do cristianismo, que era potencialmente a primeira ideologia que podia integrar todo mundo, se essa pessoa quisesse. Mas o grande tema é que, obviamente, não é que todo mundo queria fazer parte do mesmo grupo, e as pessoas tinham vários outros grupos, várias outras identidades, várias outras tribos, várias outras raízes. A era de Aquário é a era da liberação plena do acesso, sempre. Então, onde você vê alguma coisa que possa ter algum valor e que tem algum acesso restrito, a ideia é que isso vai ser liberado. Então, num certo sentido, a gente pode chegar no limite e dizer que sim, os pensamentos das pessoas também vão acabar de uma forma ou de outras acessíveis às outras. Imagina, por exemplo, se o Neuralink do Elon Musk funciona e as pessoas começam a narrar os próprios pensamentos direto via Wi-Fi na internet, por exemplo, né? E aí você começa a ter assinantes que, ao invés de escutar um podcast, ficam escutando o fluxo de pensamento de tal pessoa que eles gostam por causa do estilo e não sei mais o quê, e fica horas você trabalhando com o pensamento de alguma pessoa rolando no fundo, ligado. Acabei de inventar essa ideia, mas eu não acho que eu estou inventando nada.
Isso daí é a mãe de Ná do meu lado funcionando. O que eu acho só, Gol, que é interessante observar para refletir com vocês é que, tecnicamente, a não privacidade dos pensamentos é também a psicose. Você já conversou com um psicótico em surto? O psicótico em surto, ele tem a vivência justamente que os pensamentos dele não são dele, né? Que assim, que o outro está ouvindo os pensamentos dele e que ele está pensando o que ele está pensando porque ele ouviu os pensamentos do outro, né? Então, o psicótico, ele fica desorientado porque ele não consegue mais saber o que veio dele e o que não vem. E é curioso porque se você parar para pensar do ponto de vista do anatta do budismo, assim, a rigor, é como se ele tivesse muito certo, mas não dá para funcionar direito na confusão. Então, o detalhe complexo dessa história toda é que o máximo de acesso é o máximo de expansão. Só que se a expansão acontece sem que a pessoa integre direito ou com alguma ordem a história toda, o que costuma acontecer é que ela entra num processo mais ou menos caótico. Assim mais ou menos como o Twitter é. O Twitter não tem ordem nenhuma, então você fica ali, se você mergulha no Twitter, as pessoas que tentaram fazer isso, elas depois de um tempo elas dizem, eu preciso ficar pouco tempo no Twitter, eu preciso controlar o tempo que eu fico no Twitter, porque é uma doença ficar demais no Twitter. Então, É fascinante e doentio. eu acredito que aí é que a gente, na minha opinião, é que chega uma nova fase da humanidade em que olha-se tudo isso e fala, bom, temos essas tecnologias, agora como é que a gente usa elas melhor? De alguma forma, o Twitter me lembra muito a história do cigarro, sabe? Que Uhum. todo mundo fica viciado, usa um tempo, é maravilhoso, e depois de um tempo, as pessoas olham e falam, putz, eu tive realmente bons momentos usando aquilo, mas para mim já não funciona, sabe? Aliás, acho que o Twitter é um pouco mais complexo porque ele envolve outras dinâmicas aí de sociais, mas assim, E eu acho também que ele está indo na direção, talvez, de trazer o que seria o que seriam concepções de pensamentos privados globais para uma plataforma, né? A impressão minha, o Snow saiu da sala, nos abandonou aqui. Nos deu as costas. Nos deu Nossa, a as costas, conversa saiu tá tão andando. chata. Eu não sei se ele era o Caramba! tema Twitter que mexeu com ele, mas ele fez meio que ele dropou o microfone e saiu Nossa, andando. Foi embora. nossa, que sensação de rejeição, Eu né? não vivia isso há um Ele nem tempo. Você percebeu, nem não. percebeu. Não. Tá de volta? e não, é que tava acabando minha bateria, fui por Ah, ligar você os. percebeu que a gente estava falando de você? Não, Não. A gente estava se queixando de como você virou as costas e saiu andando. Eu achei desculpem. interessante. Eu não sei se tiveram. Acho que tem três coisas que me vieram na cabeça aqui enquanto vocês estavam falando, né? Uma, é, lembrei do John Nash, né? Hum, Que basicamente é considerado uma das maiores referências de matemática, criou a curva de Nash, enfim. E que era considerado um psicótico, tinha surtos psicóticos ou permanentemente vivia muito na dúvida de. E hum, quando perguntavam para ele justamente o seguinte, cara, como é que você consegue, como é que você sabe que você não está louco, né? Ele falou, olha, porque as vozes que conversam comigo sobre variados temas são as mesmas vozes que me passaram todas essas fórmulas matemáticas. hum. Então, Esse é esse é o maior cabem de todos, né? é, Mas ele então, discutiu, acho que isso é É, verdade. Isso pode é, falar. é É, assim, tá? Isso exato. é assim. Então, não tenho dúvida de que esse processo todo, como você falou, Snow, ele potencialmente vai levar para algo bom, para algo melhor, Não, mas para aí um deixa eu só avanço. te pegar esse gancho justamente do Twitter. Talvez o Twitter seja o primeiro caminho que a gente conhece já dentro desse processo de tecnologia para começar a acessar esses pensamentos privados de alguma forma e trazer à tona, né? Essa entrevista do Tucker Carlson com o Putin
Não sei se vocês assistiram, mas assim, é um divisor de águas em tudo que eu já assisti até hoje. E criasse uma plataforma que, de alguma forma, permita que alguém que jamais ia conseguir colocar o seu lado da história, independente de que lado é, mas enfim, Uhum. colocar um lado da história, com uma plataforma aberta para o Ocidente inteiro assistir, vindo a princípio de um jornalista de extrema direita, né? O Tucker Carlson, Uhum. que já passou por basicamente tudo, mas então eu acho que já tem esse caminho em direção a não ter mais nada guardado, né? Existe uma Uhum. vontade de trazer esses pensamentos à tona. Eu estava lembrando também de um outro livro que, por acaso, eu estava ouvindo essa conversa do Alan Watts, falando sobre os pensamentos privados e de como seria o momento seguinte de você ter uma tecnologia que te desse acesso ao pensamento do outro, né? As pessoas terem que policiar os seus pensamentos no primeiro momento e depois se dar conta que quer saber. Iam relaxar, todo mundo ia relaxar e ia viver absolutamente sem controle nenhum de pensamento, porque todo mundo ia estar no mesmo lugar e talvez o final dessa história seja todo mundo se dar conta que o pensamento dele não é diferente do pensamento do outro e já tem uma mente que está pensando isso tudo. Mas você Então, sabe, eu acho que sim, só que tem uma coisa que eu acho importante a gente lembrar. Isso tem muito mais a cara do passado da humanidade. Veja, que o que eu estou querendo só sublinhar é que essa ideia de uma subjetividade com privacidade, essa interioridade que é sua, é uma invenção relativamente recente na história da humanidade. É bem questionável se isso realmente existia há mais de 2000 anos, tá? E a humanidade já existe há muito tempo. E em um monte de culturas, essa noção não faz sentido, né? Até você pode pensar em membros de tribos. existe alguma literatura nisso? Eu sei que, em termos, o conceito de posse é uma coisa que realmente não existia no Mas passado e então, até deixa eu nas te dar um culturas exemplo. nativas. Deixa eu dar um Não, exemplo. Você com certeza lembra desse hábito, por exemplo, de a maior parte das tribos, e sobretudo tribos esquimós e tudo mais, de que qualquer sonho que a pessoa se lembra, ela chega de manhã e conta, porque o sonho não é dela. O sonho é da tribo. O que significa o sonho ser da tribo? Significa que não existe um conteúdo que seja privativo teu, tá? Não tem essa ideia, em princípio, de que você tem que entender coisas que acontecem dentro de você como suas. Você é um lugar onde as coisas acontecem. Agora, a tua identidade, quando ela é totalmente fundida no grupo, acontece dentro de você, mas você não tem uma identidade separada. Então, é como se até porque você a individualidade só acontece a partir do pensamento privado, né? não, mas então, eu digo mais, a individualidade é uma construção de separação. Imagina você o seguinte, que nós estamos fazendo uma expedição de caça e nós estamos andando na floresta. Se você vira e diz, olha aquela raposa ali à esquerda. Quando você diz isso para mim, não é porque eu vi uma raposa e essa raposa é minha, mas simplesmente você estava num ângulo que você viu a raposa e eu não vi. E essa informação é tão útil para você quanto para mim. Então você imediatamente compartilha porque a gente está numa expedição de caça. O que eu digo é que, na maior parte da história da humanidade, os grupos humanos que não eram muito grandes, eles funcionavam nessa fusão. Originalmente a gente vem assim. E digo mais: se você pega as crianças são assim. Se você para para pensar, os órgãos de um ser humano, quando ele vem ao mundo, estão fora dele. Ele vai aprendendo a introjetar com o tempo. Tudo aquilo que a gente chama da psicologia, que eu trabalho, não sei mais o quê, nada mais é do que um processo gradativo de você introjetar, de você trazer para dentro como se fosse alguma coisa que funciona no teu interior, de relações com o mundo fora, quando você era bem pequeno. Então, aquele negócio, nossa, o impacto da mãe, o impacto do pai, blá, blá, blá. O que está por trás disso? O que está por trás disso é que você começa a tua existência dentro dessas relações e depois você cria uma,
dinâmica que repete essas interações dentro de você, em separado do que está acontecendo do mundo lá fora, né? Mas a gente começa misturado. Então, de certa maneira, a gente voltar para o pensamento não privado é uma volta à origem. A questão toda isso é o caminho da abundância máxima, de um lado, mas também é o caminho da confusão máxima, de outro. E eu acho que esse é o tema geral do que nós estamos vivendo, caras. Eu acho que a gente vai chegar no máximo de acesso e abundância com o máximo de confusão. E o desafio é o que você falou, Snow. O desafio é como é que a gente põe ordem, como é que a gente aprende, amadurece, sem ser a partir da restrição. Esse que é o negócio. Para mim é muito a criança que está solta sem a repressão dos adultos e que sai fazendo tudo. E depois como é que ela amadurece sem ter repressão nenhuma, dizendo isso não é bom para mim, deixa eu pôr um equilíbrio ali. Então, e o que eu vejo observando, tem um comentário talvez mais, sei lá, não sei se é mais pesado ou se ele é profundo, que é, às vezes, por exemplo, eu vejo um grupo de amigos esperando uma mesa num restaurante. Invariavelmente as pessoas chegam, pedem a mesa e vai todo mundo para as redes sociais. Isso já acontece, né? Então, a maior parte das vezes você vê grupos de pessoas nas redes sociais. Então, o que eu sinto é que o que vem antes desse desespero pelo Twitter, pelo Instagram e o que vai vir aí com a inteligência artificial, é que eu acho que a gente está numa migração do que fazia sentido da gente como espécie e do que a gente vivia. Então, antes, acho que era isso, acho que era essa fusão, a comunidade, o encontro, a gente estar junto, a gente entender que o nosso pequeno entorno ali era o que valia, era com aquelas pessoas que a gente queria estar. E eu acho que a gente está num hiato de um momento de humanidade em que ninguém quer estar com aquelas pessoas que estão na frente, quer estar com uma outra turma que está do outro lado do mundo. E eu acho que a gente está vivendo um momento a gente tem todo o acesso à tecnologia, tudo que a gente gostaria, a gente tem riqueza material. A maior parte das pessoas, a maior parte não, alguma parte das pessoas do mundo tem alguma riqueza material, mas todo mundo tem um celular, a maior parte, né, tem mais celulares no Brasil do que pessoas. Agora, gente, eu acho que a gente não sabe o que fazer com a nossa existência. E para mim essa é a questão principal, porque se nos tiram as redes sociais, se nos tiram o acesso à tela o tempo inteiro, o que sobra? E eu acho que essa para mim é a questão principal. Sabe, as Mas, olha, pessoas... Deixa eu fazer uma pergunta rapidinha para você, Bi. Até nessa linha do que o Snow acabou de falar. Você já leu um livro chamado de um lama, chamado Lama Yes, chamado Seja Seu Próprio Psicólogo? Não. Basicamente, a aplicação do budismo dentro da concepção de explicar o funcionamento da mente para cada um, né? Todo o lado da psicologia, filosofia, sob o prisma do budismo, mas dentro desse quadro que o Snow acabou de descrever, né? A única coisa que nos sobra é ir para um lado onde a gente consiga mobilizar, seja qual for o canal, para que muito cedo consiga se explicar às pessoas como funciona a mente delas, para que, de alguma forma, elas tenham alguma chance de escapar desta prisão que só vai se exacerbar na medida que o externo vai ficando cada vez mais fora de, não vou nem dizer de controle, de entendimento, né? E eu acho que esse movimento, um paralelo, está acontecendo. Talvez não na mesma velocidade, mas talvez na velocidade que ele precisa acontecer, para as pessoas começarem a perceber que não existe absolutamente nenhuma solução em encontrar menos volatilidade no externo, alguma coisa no externo que te permita encontrar alguma coisa perene internamente, paz, seja o que for. E vai precisar, talvez até seja via inteligência artificial, não sei. Uma das coisas que me ocorreu quando eu estava assistindo o AlphaGo, e que tem aquele momento ali onde você vê os humanos torcendo pro coreano ganhar da máquina, se aquilo ali talvez não fosse o momento mais data limite Chico Xavier que a gente pudesse viver, né? Será que a inteligência artificial veio para nos unir como humanidade, né?
E para isso a gente entender qual é o funcionamento da nossa mente, porque não tem como ganhar esse jogo. A menos que a gente realmente. Bom, falei demais já. Não, não falou demais. Você falou várias coisas. Eu não li o livro. Agora, para mim é muito claro que uma psicoterapia que funciona é uma psicoterapia onde a pessoa pode ter a ajuda do psicoterapeuta, mas essencialmente o que ela vai fazer é ela aprender a introjetar essa relação como todas as outras relações para poder fazer com ela mesma. Então, da mesma maneira como eu estava dizendo que as relações e as novidades começam nas interações fora em geral, você, quando introjeta essa relação, é para você poder fazer você mesmo. Então, você acaba, um adulto, ele é mãe de si mesmo, ele é pai de si mesmo. E, ao mesmo tempo, você também é terapeuta ou psicólogo de você mesmo. Eu acho que o caminho sempre é esse, em alguma medida. Mas tem uma coisa que o Snow estava falando, que, eu não sei, eu acho que o meu realismo me faz também lembrar, que é o seguinte, o Snow estava explicando muito bem de como as pessoas não sabem o que fazer da própria vida. E eu acho, me arrisco a dizer, que menos do que nunca. Tem uma coisa que eu acho que foi o Elon Musk até que comentou outro dia numa entrevista, é assim, qualquer pessoa que tem um celular na mão tem acesso a mais conhecimento do que a pessoa mais poderosa do mundo de 50 anos atrás. Então, de fato, conhecimento, informação é uma coisa que já está generalizada. Não significa de forma alguma que um indivíduo qualquer saiba o que fazer com isso. Então, é aquela coisa. Se você simplesmente tirasse toda a restrição e toda a escassez de todos os seres humanos, estou aqui fazendo um exercício de pensamento, de fantasia, isso não significa que todo mundo ia ficar bem. Pelo contrário, todo mundo ia enlouquecer. A escassez e as dificuldades e os limites são parâmetros que ajudam as pessoas a não passarem de certos pontos de equilíbrio, mesmo sem saberem conscientemente o que elas estão fazendo. Então, é aquela história. Se a gente pensa em tudo isso como um videogame, vocês já sabem que nesses videogames de simulação, você que gosta tanto dessa metáfora, você começa nos primeiros estágios do jogo com um monte de travas dadas pelo software. E só depois que você vira expert é que você joga a simulação sem trava nenhuma. Porque o que acontece? Se você não é craque e você tira as travas, o teu carrinho vai sair da pista em 20 segundos todas as vezes. Só depois que você é um bom piloto, que você vai aprendendo a tirar o auto assist nisso e naquilo e na pilotagem para cá e para lá. Então, eu tenho a impressão que a nossa condição humana funciona desse jeito. Eu não acho que as pessoas, porque elas estão com acesso a mais coisas em geral, ou mais informações, elas estão preparadas para lidar com isso. Eu tenho a impressão que, para grande parte da população do mundo, a vida estava até um pouco mais fácil de funcionar e de operar do ponto de vista psicológico, com menos informação. Mas isso é irreversível, vai ser assim, vai ser desse jeito que está sendo. Então, o que me parece? Para algumas pessoas que estão num outro nível do jogo, o jogo vai ficar muito mais poderoso e muito mais interessante. Mas eu acho difícil de imaginar que essa essa mudança que é irrefreável e que não dá para nem negociar, que ela vai ser uma bonança para todos os envolvidos. Eu acho que não. Não porque o AI ou a tecnologia é do mal ou qualquer coisa assim. É porque eu acho que o ser humano médio não sabe muito como fazer as coisas. E ele vai ter que aprender dando cabeçada. E isso vai acontecer nas próximas décadas e talvez nas próximas gerações. E nós vamos ver como é que a coisa evolui. Mas o que eu digo é muitas oportunidades, muitas possibilidades, mas também muita confusão, né? E muita besteirada, né? Eu acho que nunca teve tanta besteira expressa na história da humanidade. Por quê? Porque nunca foi tão fácil expressar. Eu
Eu vejo um aspecto positivo nisso que você está falando. E juntando com o que o Snow disse, das pessoas não terem ideia do que fazer com a sua existência, é porque a gente foi ensinado que que a existência tinha um propósito específico para ser descoberto durante a vida, né? E, e talvez o que a gente conclua é que o grande propósito era a existência em si, né? Como a gente já imaginou ali no filme, no Nove Vidas, enfim. Mas eu acho que quanto mais confuso tiver esse cenário externo, talvez fique. Hoje eu estava até discutindo com a minha filha, uma das minhas adolescentes aqui, que estava justamente pensando o que fazer da vida, né? Agora que vai chegando o momento das decisões e tal. E realmente o que a gente tinha de possibilidades há, sei lá, 20 anos atrás, comparado com o que existe hoje, é uma piada, né? Então, acho que e essa ideia de quanto mais possibilidades melhor é uma das maiores falácias, acho que já existiram, que já nos foram vendidas, né? Que e já tem 1000 teses que mostram que talvez a grande liberdade não ter escolha, aquela coisa que a gente já conversa há muito tempo. Então, quanto mais confuso está o cenário externo, talvez seja quase que um caminho inevitável você ter que fazer o caminho oposto e começar a tentar estudar o que você não olhou até que esse momento, que é o que está acontecendo dentro da sua cabeça. Eu acho que você falou E, maravilhoso se você está num certo nível já da tua estrada, sem dúvida é isso. O que me preocupa é é a claro que quantidade você de vai pessoas. perder. Eu acho que você, obviamente, você vai perder. Não tem como, num processo dessa magnitude de ruptura, você não ter perdas no caminho. É impossível. Você está Claro, quebrando o paradigma completamente. Mas eu acredito que, ao mesmo tempo, onde está a maior confusão, onde está a maior solução também. Porque é. vai ser Mas inevitável, você, inexorável, e todos chegaremos lá em algum momento. mas Nem que você isso lembra, por seja exemplo, evolução, né? sim, sem dúvida. Você lembra do Sétimo Selo do Bergman? Lembra daquele filme que, inclusive, Sim. você tinha lá o personagem que jogava no fim, jogava xadrez com a morte e tudo mais? A gente Bom, por falou que que eu dele. a gente já falou dele também, em algum momento do passado. Acho que Bom, nos primeiros episódios. tem uma cena do Sétimo Selo que eu estou puxando aqui, que é assim, é aquele momento em que estava tudo confuso na Idade Média, tinha peste, não sei mais o quê, e todo mundo começa a fazer procissões e vir com fantasias coletivas de arrependimento e penitência e tudo mais. O que eu concordo com o que você falou se você está num determinado estágio. O que eu vejo em termos de psicologia coletiva é que quando o cenário fica muito confuso, tem uma quantidade bem grande da população que faz um movimento regressivo. E aí começa a se apoiar em movimentos tipo seitas, não sei mais o quê, na tentativa de artificialmente ter uma narrativa mais simples para se orientar na vida. Então, o que que eu acho? Eu concordo radicalmente que quando você está num determinado estágio, a vida ficar confusa é o grande caminho de libertação para você fazer esse processo que você descreveu também. Mas eu tenho a impressão que se isso está acontecendo e a pessoa não desenvolveu determinadas estruturas de autonomia, o que ela vai fazer, ao contrário, é regredir psicologicamente, intelectualmente e espiritualmente. E vai se comportar como a humanidade se comportava, sei lá, 2000 anos atrás. Vai começar a ficar simplesmente fazendo o pensamento mágico, ou vai ficar preso numa lógica de seita e de tribo, entende? Esse que é o risco que eu vejo. Então, eu acho que tudo vai acontecer simultaneamente. Nós vamos ter muita gente indo para o século 22 e muita gente indo para o século 2. É isso que me parece, ao mesmo tempo, sabe? Eu entendo o que você está falando, mas eu acho que esse caminho até do século II, sobre o prisma do você está muito mais ligado, talvez, nas Posso, suas intuições. Oi? posso traduzir? Desculpa te interromper, mas me veio aqui que talvez demorei para entender se o século 22 ou o 2 é o melhor. Então, Deixa eu fazer a lógica. talvez o 2 seja o século onde você tinha muito menos ruído, muito mais intuição, né? Onde talvez o teu único radar fosse a tua pineal. Então, eu não Exato. sei se o 2 é o ruim ou se o 2 é o Eu também estava aqui pensando. mas de qualquer jeito, eu acredito que
na medida que seja que hoje a gente ainda tem uma percepção que seja possível navegar nessa confusão, em que é possível juntar pontos. Mas se ela vier dessa forma como você narrou aí no início, naquela cena de Interestelar, talvez fique claro que esse caminho de tentar juntar as pontas seja impossível, né? E o único caminho mesmo é você voltar para o século II da intuição e fazer tua viagem interna, porque no externo você não vai conseguir achar sentido nenhum, a menos que você se entregue a esse movimento, como você falou, e aí vire uma, sei lá, uma samambaia ligada, conectada por eletrodos, alguma coisa assim. Que é uma possibilidade também, que seria você É, viver a vida inteirinha no mundo virtual e ser alimentado por intravenoso, né, alguma coisa é. assim. Posso fazer Olha, uma fala. pergunta para vocês? Desculpa, Bi, se você, Hum. eu atrapalhei seu pensamento. Se você quiser terminar, depois eu faço uma pergunta. Não, eu só ia. Então eu vou falar rápido, porque eu não tenho muito mais a dizer, não. Eu só ia comentar que eu quero, eu gostaria que vocês tivessem razão, tá? Eu apenas digo que, na minha experiência pessoal, quando eu penso numa versão pequena disso, é assim: quando a vida de uma pessoa desmorona, e ela não esperava, e ela vive esse tsunami interestelar completamente. Concordo, mas uma coisa é a vida desta pessoa desmoronar, a outra é Sim. a vida de todos desmoronarem ao mesmo tempo. Então, mas pois aí é que tá. Se todo mundo tiver a vida desmoronada ao mesmo tempo, aí vai acontecer alguma coisa que é completamente diferente. Imprevisível. Imprevisível de Que é verdade. a cena Pois que é. você descreveu, é a onda Não, não, gigante. não, não. Mas o que eu estava descrevendo, você vê pelo que eu falei o tempo todo hoje, é que eu acho que essa onda vai impactar de forma assimétrica as pessoas. Ou seja, não vai ser todo mundo impactado ao mesmo tempo. Então, alguns grupos vão ser impactados primeiro. Assim, eu estou imaginando a coisa de uma forma muito mais bagunçada e não linear mesmo. E aí, nesse cenário, muita gente vai se sentir impactada enquanto os outros não estão. E tudo que eu queria dizer é que, quando a pessoa vive essa desorganização da própria realidade de vida, alguns conseguem transformar isso num presente e vira uma grande plataforma para evolução. Mas muitos, na verdade, fazem aquilo que a gente chama de uma restauração regressiva e voltam para funcionar numa forma que é mais primitiva do que aquela que estava funcionando antes, enquanto tinha alguma ordem. Enfim, mas eu só estou dizendo que eu prefiro que você tenha razão. Eu não estou querendo ser pessimista, eu só acho que parte da confusão é que vai ter muita gente andando para frente e muita gente andando para trás. A coisa não vai ser tão linear assim. Mas não importa. O que você ia falar, Snow? Não, eu ia fazer uma pergunta se essa O que condição. você tem na cabeça? De um lado tinha o palestino, agora nós temos um cangaceiro, é isso? Exato. Não, não Na sei. verdade, não era um palestino, era uma freira. E agora Era nós uma temos um freira. Napoleão. Você vê que É, tudo é percepção. Napoleão de Tudo é hospício. percepção. Tudo é Tudo é percepção. Então, percepção. Freire e eu fiquei Napoleão. pensando, do alto do meu napoleãozinho de hospício, eu fiquei pensando se essa batida assimétrica das ondas de Interstellar não sempre foi assim no mundo. Se sempre a gente, as grandes coisas, sempre as paredes de água, quando bateram, pegaram mais uma parte da população e aliviaram outra, obviamente, socialmente falando. E talvez nessa, até, quem está um pouco mais desprotegido, talvez tenha alguma chance um pouco maior de se sair um pouco melhor? Eu vou Cara, tomar liberdade de responder o que eu acho que sim, mas eu tenho a impressão que, pela própria natureza da dimensão da onda, eu não entendo que ela aterrize da forma como o Bi colocou aí. Eu acho que ela pega todo mundo, ela é uma tempestade perfeita e, portanto, até pela natureza dela, pegue todo mundo de algum jeito. E aí eu concordo com vocês, não? Eu acho que talvez as pessoas estejam mais desplugadas disso, talvez sejam os menos afetados, como, enfim, quem tiver aí mais desplugado, né? Mas eu acho que a própria natureza do que vem, da forma como eu entendi que o Bi contava no início, é alguma coisa talvez tão acachapante
que não seja possível sequer se preparar ou se proteger disso. E a forma Com como ela certeza. chega é tão surpreendente eu não sei se eu estou muito influenciado pelo filme e pelo que eu acho que eu entrei realmente celularmente nesse documentário, porque ele te envolve de uma maneira a realmente separar a humanidade e você se dá conta de que num experimento tão controlado e tão simples, as Gente, surpresas são tão grandes que você imaginar alguma coisa que já evoluiu exponencialmente daquele ponto possa de alguma forma ser controlada até por quem criou. Ainda mais É, por quem tá vivendo a resultante disso depois. é. Deixa eu responder o que o Snow perguntou. Snow, eu acho que a resposta do meu lado é não. Eu acho que na maior parte da história da humanidade, as gerações se sucediam com muito pouca mudança naquilo que era a situação de vida. Então você tinha um neto que tinha exatamente a mesma vida do que o avô. Isso começou a mudar quando a tecnologia começou a entrar no jogo e a gente começou a utilizar os recursos de energia da natureza. Então, a primeira grande passagem que fez isso ser diferente foi o começo da industrialização. Mas a idade industrial também começou proporcionalmente devagar, e primeiro na Escócia, depois foi descendo pela Grã-Bretanha, e vários lugares do mundo não chegaram na Revolução Industrial séculos depois. Então, a coisa acontece de forma que foi relativamente lenta comparado com qualquer coisa que a gente está falando. A gente está falando da possibilidade do mundo mudar totalmente em 5 anos e impactar o mundo inteiro. Então, eu acho que uma experiência desse tipo nunca aconteceu na história registrada. Talvez tenha acontecido na época dos Atlantes, mas nós não temos registro histórico disso. Com certeza, na época da história conhecida, não temos. Então, não vai ser uma coisa única. Então, a dúvida é, pode ser que pela própria velocidade, pelo tamanho, no fim das contas, o Gol tem razão. Vai ser uma coisa tão total que só tem um jeito. Ser uma espécie de despertar coletivo, que é um pouco a tese do Peter Russell, né? Quando ele falou que nós funcionamos como neurônios separados, mas a vocação da humanidade é ser um sistema nervoso. Então a gente vai aprender na porrada como é que é pensar todo mundo junto de forma coordenada, né? Eu acho que é isso, mas que provavelmente a porrada é necessária para isso acontecer. Eu continuo achando, não vai ser um passeio no parque, mas nem precisa ser. Talvez eu acho que a única preparação que nós possamos ter para essa história toda seja alguma coisa que nós estamos assim esbarrando ou sublinhando nas últimas conversas. Não tem preparação cognitiva, mas tem uma preparação de astral, tem uma preparação emocional. O, Se a gente vai pegar uma onda tão grande, é melhor você botar o seu melhor short, escolher a sua playlist de músicas de surf e se preparar para surfar a onda o melhor que você puder. Ou seja, o cultivo dessa alegria e dessa leveza é o melhor que você pode fazer. E, aliás, dentro desse espírito de não ter pensamentos privados, a gente tem falado bastante de alegria, né? E acabaram de me mandar hoje que o Newton Bonder vai fazer um curso de Cabala da Alegria. olha só. Então, tá tudo no ar. A alegria está no ar e não é por causa do carnaval. Você mudou o tom e mudou a vibe com essa história de alegria, mas eu queria só voltar um segundo para trás, porque eu fico pensando se essa onda que vocês veem vindo e que de alguma forma eu vejo também, ela não é uma onda que bate de cara nesse projeto nosso de futuro da nossa sociedade ocidental, da qual a gente faz parte. E eu não quero soar minimamente chato nem pique nesse sentido aqui, mas eu só acho que talvez essa onda bata num projeto de futuro nosso, que eu acho que uma boa parte da população mundial nem não esteja vendo. E que talvez eu fico pensando para, sei lá, o bilhão de pessoas lá na Índia que que está lá fazendo seus
os rituais, vivendo, ou as pessoas que estão, sei lá, no meio da Amazônia, será que elas vão ser impactadas? Entendeu? Eu fico pensando um pouco nisso, assim, se não é uma questão nossa, projetiva, se realmente é algo que impacta todo mundo mesmo, ou impacta a nossa ideia de futuro, nós aqui do nosso... É isso que eu queria entender, eu não tô nem... Senão, olha, é o seguinte, quando você vai, por exemplo, e pensa na Índia, a Índia, eu não acho que, até em termos estatísticos, ela seja aquele indiano tradicional que está lá se banhando em Varanasi. Você vai olhar, é assim, essas décadas de globalização, elas fizeram com que aquilo que você está chamando de modelo ocidental seja, na verdade, com adaptações, o modelo dominante em praticamente todos os lugares, né? Então eu acho que sim, tem populações que estão à margem de tudo isso. E aliás, a gente pode até especular se essas populações, elas já hoje, elas não são de alguma forma privilegiadas por causa disso. Mas, sei lá, Ou nós não, estamos. né? Ou não, Não né? sei, mas o que eu quero dizer é que, sei lá, de 8 bilhões, para bem ou para mal, não tenho muita dúvida de que uns 6 bilhões estão mais ou menos no mesmo barco. Então, não acho que o que nós estamos falando é só o nosso mundo. É aquela história, você falou, quantos celulares tem aí? A lógica do celular, o celular são, sei lá, 20 centímetros quadrados, deve ser menos do que isso, mas alguma coisa por aí, de civilização ocidental levada a seu ápice. Então, e está todo mundo ali usando isso dentro da mesma lógica e funcionando conectado. Eu acho que essa conexão ela pode até se vir abalada. Imagina assim, por exemplo, se parte do que acontece é a internet cai ou qualquer coisa assim. A gente Entendi. não sabe como é que vai ser. Mas de qualquer maneira, o que eu quis dizer, não estava nem preocupado em mudar o tom. É que realmente eu acho que a única coisa que você pode fazer, como se fosse a guisa de preparação para essa grande onda, é totalmente alguma coisa em termos de vibe, é uma coisa em termos de sintonia e tudo mais. É como o Gol também estava falando, é absolutamente imprevisível. Então, como é que você lida com saber que você não vai saber, né? Eu acho que, em última instância, isso é um desafio só de equilíbrio emocional, né? Talvez saber que você não vai saber, você já saiba. Agora, ter certeza que você não vai saber seja uma sensação relativamente nova. E essa, sim, vai muito nesse modelo, talvez ocidental, de ser, desde pequeno, doutrinado a tentar, de alguma forma, controlar o maior número de variáveis possíveis para encontrar alguma paz interior, né? Que é uma grande utopia. Então, na medida que tiver isso destroçado, né, e pulverizado e absolutamente inconectáveis os pontos, porque são muitas as variáveis, de um lado pode dar, claro, se você continuar no mesmo moto, você vai viver uma ansiedade inadministrável, e por outro, você talvez tenha a grande oportunidade de se entregar pelo outro caminho, que é, bom, finalmente ficou óbvio que eu nunca tive controle nenhum mesmo, né? É um pouco da história ali eu lembro muito da história do bombardeio de Londres, né, durante a Segunda Guerra, e a certeza que o Hitler tinha de que o comportamento dos ingleses ia ser basicamente se entregar e tal, porque eles não iam conseguir viver aquela incerteza diária, e depois de alguns meses existiu uma vida acontecendo dentro dessa ideia de um externo que não ia realmente mudar, ou não tinha certeza nenhuma, mas que internamente as pessoas iam encontrar um lugar de conexão entre elas que desse o suporte emocional que elas vão precisar para viver aquele externo tão complexo. É. Bom, se a história serve de lição de algum jeito, o que nós sabemos é que quando vem esses períodos desafiadores, aquelas pessoas que entendem que vale a pena cuidar do próprio interior são aquelas que enfrentam a coisa melhor, né? Então, os discípulos do Viktor Frankl, em algum nível, são sempre eles que levam a melhor na situação. Eu acho que meu ponto é só esse. O que você pode fazer, na verdade, é cuidar de você mesmo por dentro o melhor possível e esperar o melhor, né? Sempre, em todos os Que... momentos. Eu estava aqui pensando que
Agora, daqui 2 semanas, vai fazer 4 anos que a gente começou esse podcast, né? E a gente começou no começo da pandemia, né? Quando a gente não sabia nada. E eu fiquei pensando se muito dessa conversa que a gente não está tendo já não é um resultado agudo do que se tornou essa nossa vida pós-pandêmica, no sentido de que realmente eu vendo vocês falarem, e até o quanto vocês, de alguma forma, e imagino que eu também, fomos mudando ao longo dessas conversas todas, e se a gente realmente não se permite mais ter a ilusão de que, né, depois do que aconteceu na pandemia, de que alguém saberia para onde a coisa está indo, né? A gente já está vivendo isso de uma forma extremamente mais aguda e que, de fato, assim, a gente nem tem outra opção a não ser cuidar do interno e buscar alguma alegria, porque eu não sei, eu acho que uma das coisas que mais me assusta hoje em dia é ver alguém que sabe de alguma verdade verdadeira, assim. É algo que hoje em dia realmente me assusta, de alguém que consegue ter coragem de falar, eu sei para onde a coisa está indo e tal, porque realmente não dá, né? Vocês têm a sensação de que vocês estão com o mesmo grau de neblina de 4 anos atrás ou tem mais neblina do que 4 anos atrás? Eu acho que a neblina do início de pandemia era aquela neblina clássica londrina, que ela é Uhum. óbvia e latente, está na sua frente, dá para você cortar a nuvem com a faca, né? Porque era uma coisa que a gente não tinha ideia das ramificações e dos desdobramentos. Essa eu acho que ela é uma neblina subliminar, é uma sensação que você já está nela, mas sem ter a certeza, como se você olhasse à sua volta e, e na verdade você já está dentro de uma nuvem, né? Então tudo é nuvem, né? Essa é a sensação que eu tenho. E talvez desse lugar seja muito difícil de você. A gente tem o cérebro tenta nos levar à mesma forma de análise, de raciocínio do passado, sempre, né? Então, e eu acho que com aquela mentalidade, com aquela visão, a gente não vai conseguir enxergar o que está pela frente. Eu acho que tem muito a linha do que você dizia há pouco, né? Das chavinhas que vão se abrindo. Eu acho que são novas fases do jogo mais complexas e talvez aquela tenha sido a primeira para nos preparar para as próximas. E você, Snow, o que você acha? Eu estava aqui pensando, hum, de Você alguma está forma, sentindo mais facilidade de acessar, né, com esse o indumentária chapéu. que você está com o seu chapéu do Napoleão? Não sei, eu tirei, depois eu achei que ele fez falta, enfim. Então, eu fiquei pensando aqui, é, eu confesso que a minha resposta não é óbvia. Eu gosto, assim, é uma frase perigosa. Bom. Eu acho terrível o que aconteceu com o mundo na pandemia, mas eu gosto mais do mundo pós-pandêmico. Eu acho ele 2% mais verdadeiro, sabe? Eu acho que algumas máscaras, não máscaras de alguém, talvez algumas barbaridades que eram sustentadas, alguns comportamentos, talvez coletivos, que eram sustentados porque eles tinham momentum, então eles continuavam indo. Eu acho que eles acabaram mudando, enfim. Então eu vejo o mundo. Você pode dar um exemplo? Eu vou dar um exemplo mais simples e óbvio que me vem em mente: a necessidade de ir a um escritório por ter que ir a um escritório. Agora, posso te dar vários, mas eu estou falando. Então, agora discute-se se as pessoas têm que ir ao escritório ou não. E daí é uma discussão em cima de algo que existe uma necessidade. Então, né, não necessariamente existe uma obrigação não discutida de manadas e manadas de pessoas irem porque elas têm que ir. Eu estou dando esse exemplo, mas tem milhares nesse sentido. Ou coisas do tipo, essa conversa que a gente está tendo. Ninguém sabe para onde o mundo está indo. E a maior parte das pessoas hoje conseguem pegar e falar, cara, a gente não sabe o que vai acontecer. O que eu acho que no passado algumas pessoas se garantiam essa prerrogativa. Tudo bem, quando a gente começa a falar de política e ir para um outro lugar, ainda assim a gente tem que ter alguns líderes aí que tem que puxar algum norte, alguma coisa, mas assim. Então, de alguma forma, eu
Eu gosto do mundo um pouco mais. Eu gosto um pouco mais desse mundo pós-pandêmico. Eu acho ele um pouco mais desanuviado. Ele tem novos desafios, novas questões vindo, mas ele me parece com todas essas questões, com todas essas coisas que estão acontecendo, eu acho que, de novo, né, não é uma mudança de 50%, acho que é uma mudança de 2%. Mas eu acho ele um pouco melhor. Coerente, entendi bem. E não acho, eu acho que foi uma afirmação ousada, mas muito bem fundamentada que você fez, né? Coerente. Eu acho que é possível fundamentar o oposto disso também com muita facilidade. Sim. Como tudo. Mas, Como tudo. como tudo. Como Mas você eu acho fundamentaria o oposto disso, Gol? Me conta. Eu acho que consequências disso, acho que a gente vive talvez um dos maiores momentos de disparidade social da história, em função de uma benesse gigantesca em cima de quem tinha ativos versus quem trabalhava. Verdade. E isso está num limite muito perigoso sobre o prisma social, e eu acho que o impacto disso nas estruturas vai ser muito grande. A gente já está vivendo uma parte disso e vai ser impossível não colher as consequências dessa história. Então, isso para mim é notório e irreversível. Interessante, né? Porque esse papo agora tá parecendo os três cegos e o elefante, né? Porque a neblina chegou num nível tal que você não enxerga mais. Pela voz. Agora você tem que dar a sua resposta, cego Bi. Cego Bi, qual que é Não, a sua resposta? o que eu ia dizer é que cada um de nós vai olhar para um pedaço do elefante e vai ver uma coisa, né? Mas eu queria saber qual que é a Eu, sua. não, a minha, assim, o que eu ia dizer é que se eu for dar a resposta a partir da experiência restrita e limitada que eu tenho, ou seja, do meu ângulo de cego diante do elefante, eu vou dizer o seguinte: as pessoas estão, o que eu tenho visto, elas estão mais irritadas, elas estão mais ansiosas, elas não estão necessariamente mais evoluídas, elas, em geral, elas estão tentando ainda voltar para 2019. E como elas não estão conseguindo, elas ficam nesse estado alterado. Eu acho que o grande ganho desse mundo realmente ter ido embora e não voltar mais, do ângulo do elefante que eu lido mais diariamente, ele ainda virá. Eu não sou pessimista, eu sou otimista em relação a isso. Mas eu acho que, na minha experiência, a maior parte das pessoas ainda está tentando fazer um movimento restaurador. Claro que tem muita gente que está livre desse mundo velho, digamos assim, e que está tentando com toda força ir para esse mundo novo, mas em geral, no meu recorte, essas pessoas já estavam nessa antes da pandemia, né? Eu não acho que, que são pessoas que a pandemia necessariamente libertou. O que eu sinto mesmo é que o mundo ficou ainda mais assimétrico e mais confuso. O que vocês dois estão falando é isso. E tem um aspecto que pode ser positivo e tem outro que pode ser muito, muito grave nisso, que o Gu apontou, a partir do ângulo que ele está vendo, que também parece fazer sentido. Então, de novo, o que eu acho é, tá muito importante você conseguir trocar impressões com a mente aberta. A conversa ficou mais importante do que nunca, porque nós estamos mais cegos do que nunca. Então, você precisa dizer o que que você viu do elefante, eu vou dizer o que eu vi do elefante, ele precisa dizer o que viu do elefante, e todo mundo que participar da conversa tem que falar o que está enxergando desse elefante, porque ninguém enxerga o elefante. Aliás, isso é um aspecto muito central da história toda. Porque, por exemplo, nós falamos muito desse conceito dos Vedas, de Maya, né, que nós traduzimos no Ocidente como ilusão. Eu agora, dentro do meu novo propósito de corrigir as distorções das ocidentalizações dos conceitos orientais tradicionais, é muito comum que a gente veja Maia simplesmente traduzido como o mundo é uma ilusão, tradução.
todas essas coisas que são esses fenômenos aí são uma ilusão que não existe e você pode ignorar quase como se fosse o Matrix. Pois é, mas quando os caras dos Vedas estavam falando de Maya, o que eles estavam querendo dizer é uma coisa muito específica. Eles queriam dizer que a nossa experiência da realidade ela é completamente enviesada. E ela é completamente limitada pela nossa perspectiva. Não significa que aquilo que a gente experimentou não existe. Significa que a realidade é infinitamente maior do que aquilo que a gente experimenta. Então é como se fosse assim: você toma uma Coca-Cola, não é que a Coca-Cola não existe porque em Zion não tem Coca-Cola, isso é uma construção da simulação. O que significa é que esta Coca-Cola é muito mais do que uma Coca-Cola. Você expandir a tua consciência, é você entender de onde veio a Coca-Cola, qual é a consequência da Coca-Cola, o que que significa tomar Coca-Cola, e aí você vai vendo, e na verdade a realidade toda, ela poderia ser puxada de uma simples lata de Coca-Cola. Nós não fazemos isso, a gente fica lá tomando a lata de Coca-Cola, e nesse sentido a gente vive em Maia. A gente vive em toda a experiência ilusória que nasce da restrição da nossa consciência. Então, o negócio é expandir. E aí, quanto mais gente colocar a sua perspectiva e a sua informação e couber na consciência, até que seja uma consciência só, uma consciência coletiva, nós vamos nos aproximar como humanidade de uma realidade maior. E isso vai ser gradativamente transcender Maia. Não é porque a gente vai sair do Matrix e ir para Zion, mas é porque a realidade vai ficar mais integrada e mais ampla com todas as suas contradições. E aí a gente Eu vou te evolui dar um para além da QB, visão. eu vou te dar um Hum. QB, mas você sabe que foi muita traquinagem você fazer uma afirmação dessa magnitude nos acréscimos do episódio, né? E já estávamos nos acréscimos, eu nem sabia. Estamos nos acréscimos. Você sabe que isso não se faz, isso mostra muito do seu caráter. E eu só não vou soltar cenas dos próximos capítulos porque a gente vai retomar de algum jeito dentro ou fora do episódio. Claro, claro. Mas, acho que é isso. Nossa, você criou um suspense maravilhoso. Eu tô aqui só respirando. Agora você está com um turbante, é isso? Agora eu tô Ele- com É, um mudou. chapéu de cossaco. Olha, esse teu negócio aí realmente é uma pena que esse podcast não seja a cores. Então, não é? Porque. Bom, você sabe, uma das coisas que vai acontecer com essa inteligência artificial é que nós vamos, em breve, passar para o estágio do vídeo e nós vamos continuar os mesmos, sem nome e sem ninguém, e sem ser ninguém, porque nós vamos escolher na inteligência artificial o que nós queremos ser. Então, nós fizemos uma brincadeira em que nós somos elefantinhos, mas eu estou vendo, pelas brincadeiras que vocês dois estão fazendo, que vocês realmente estão muito felizes com essa fluidez de identidade que Nossa. vocês. Então, você já brincou, o Gol já brincou de freira, que parecia um palestino, mas que depois virou uma outra coisa que eu também nem decodifiquei. Você já foi um Napoleão maluco e depois virou um cossaco, e eu também já vi um cangaceiro. Quer dizer, nós estamos ali na fluidez do ser. Vai chegar o dia que a gente vai fazer tudo em Tudo com perucas vídeo, 3D. Tudo com perucas vai 3D. ser em Nada vídeo, em inteligência artificial. e vai Isso. ter um episódio inteiro em que cada um de nós, na verdade, vai ser uma inteligência artificial e nós vamos assistir o episódio das inteligências artificiais conversando entre si. Então, tá aí uma coisa que seria divertida do que a inteligência artificial poderia fazer pela gente, né? Um videozinho. Inclusive produzir o próprio episódio. Daqui a pouco a gente precisa Deixa eu falar fazer uma mais nada. pergunta para vocês. Hum. Como vocês se sentiriam se o chat GPT produzisse um episódio dos elefantes melhor que o nosso? Defina melhor. Mais interessante, mais divertido, que nós três ouvíssemos e falássemos, nossa, podemos nos aposentar, porque esse cara tá falando muito melhor do que a gente, tá mais interessante do que a gente faria. Eu não consigo eu imaginar acho eu que- tendo essa reação, Snow. Eu nunca teria essa reação. eu não consigo Isso não imaginar sou você eu. tendo essa reação. Mas eu consigo imaginar a gente
a gente tendo a mesma conversa, talvez não precisando gravar, né? E podendo comentar sobre as nossos alter egos de inteligência artificial, falando o que seria uma versão do que a gente achava que falaria, né? Então eu pergunto isso. Eu acho que isso jamais vai acontecer. Eu tenho a impressão assim, eu posso te dizer uma coisa. Eu já estou nesse planeta o suficiente para ter visto várias tecnologias mudando o meu jeito de funcionar, por dentro até, tá? E tem uma área onde isso foi muito claro, que é no escrever. E quando eu comecei a escrever, eu escrevia no papel, com um lápis. Depois eu passei para caneta. Depois eu passei para a máquina de escrever Olivetti Lettera, do meu pai, que era totalmente mecânica. Depois eu tive a primeira elétrica. Depois eu tive meu primeiro computador. E a coisa foi mudando. E hoje em dia, muitas vezes eu não escrevo mais. Eu pego o celular simplesmente e anoto falando e o celular digita até o que eu estou falando, né? No carro, outro dia, faz 2 dias aconteceu uma coisa. O carro, chegou uma mensagem e uma voz feminina do carro virou para mim e disse: chegou uma mensagem para você, você quer que eu leia? E aí eu, dirigindo, no meu susto, eu disse sim. E aí a voz feminina leu direitinho a mensagem do WhatsApp que eu Em tinha português? recebido. Sim. E aí, quando depois de ler, ela perguntou: você quer responder? E eu disse sim. Aí apareceu o símbolo lá do microfone, eu falei, e quando eu parei de falar, eu apertei confirma, e o carro transcreveu o que eu falei e mandou. Então as coisas estão assim agora, não? Então, nós estamos chegando num ponto em que os meios vão facilitando certas coisas, mas eles vão mudando o jeito que a gente pensa também. Antes, as coisas eram muito mais tinha menos volume, eram muito mais lineares e tudo mais, e com o tempo você vai mudando. Então, o que eu acho é que quando a inteligência artificial, esse tsunami pegar a gente nessas coisas, a impressão que eu tenho é que nós vamos criar e nos expressarmos de maneiras diferentes só. Isso vai acontecer. A gente vai virar outra coisa. Talvez nós não sejamos mais os Larrys, mas nós sejamos outras coisas. Os Larrys veem só isso, né? Afinal de contas, não... Nós podemos ser qualquer coisa, e isso é a parte boa. E não somos nada. Sim. Kabam? Eu não tô querendo falar Kabam hoje, eu tô querendo abrir novas abas. Tô querendo abrir novas abas. Eu notei que você anda em crise com a história do Kabam do ponto de vista estilístico, né? Faz várias conversas que você tá assim, sem Kabam. Não, ainda não. Não, que Kabam o quê? Eu acho que vamos terminar de outro jeito. Vocês. Acho que é saudade. Eu acho que ele já grava com cabeça de editor. Mas o editor normalmente ele gosta do fechamento. Eu acho que ele está numa fase de abertura. Ele monta do jeito que ele quiser isso. Não precisa mais. A gente é uma ferramentazinha para ele só. Não vejo a hora do AI me ajudar. Não vejo a hora. Fiz essa pergunta do podcast porque era só uma introdução ao papo com vocês. Lembrando que nós gravamos esse é o 93 e temos o nosso contrato vai até o 100, né? E aí o nosso contrato vai até o 100. E aí o que virá depois disso? Mas você sabe que os nossos advogados lá na Antuérpia falaram que você não podia trazer isso nesse momento. Assunto. Mas essa é a vantagem de você ser o editor, né? Centésimo episódio. Eu nunca penso nessas coisas. Vamos ver o que vai Il tuo silenzio quasi mi commuove, sì, ma perché il cuore è poco intelligente. Ne avrei da dire ma non dico niente, sei già un passo da me. Vorresti dirmi che mi inganno se mi sento libero, illuso, e che l'amore mette il cuore in trappola. Sarà un miraggio vecchio come il mondo, a galleggiare e poi lasciarsi andare a fondo. Non è poi così indecente e ragionare meglio a luci spente, se ad un passo da me. E poi
E poi ti fermi, ritratti, riaccendi una nuova teoria, non ne posso più. E faccio finta di capire, e faccio finta di dormire. Mio Dio che noia, ho bisogno di un drink che mi tiri su. Ma il peggio è che ho bisogno di te, delle tue mani che resti e t'allontani, di carne, di senso, ragione e sentimento di te. Se no non riesco a dormire, mi fai bene anche se dici di no. Io di te, dei tuoi silenzi che t'odio e poi mi manchi, di carne, di senso, ragione e sentimento di te. Ma cosa c'è da capire? Mi fai bene. Guarda il mio cuore è unico, unico, non come fosse solo un caso clinico. Lascia che il sole sciolga un poco il gelo e che riscaldi un po' il mio cuore sotto zero. Fermo dietro la tua lente e ti ripeto calma, sii paziente, sei già un passo da me. Amica mia, non negherai che in pratica Ci siamo. l'amore è solo una questione chimica, un espediente dell'evoluzione, un compromesso fra il dovere e la passione. Certo sei così attraente, il tuo profumo nebbia la mia mente, sei ad un passo da me. E poi da un tratto t'arrendi, sorridi, mi senti, oddio non ci speravo più. Non c'è più niente da capire, non c'è più niente da chiarire. Spengo la luce, restiamo in silenzio, ti sfioro e tu. Oh, ma il peggio è che ho bisogno di te, delle tue mani che resti e ti allontani, di carne, di senso, ragione e sentimento di te. Se no non riesco a dormire, mi fai bene anche se dici di no. Io di te, dei tuoi silenzi, anche dei tuoi giorni stanchi, di carne, di senso, ragione e sentimento di te. La cosa c'è da capire, mi fai bene. Ma cosa c'è da capire? Mi fai bene. Ma cosa c'è da capire? Ti allontani, di carne, di senso, ragione e sentimento di te. Se no non riesco a dormire, mi fai bene anche se dici di no. Io di te, dei tuoi silenzi, anche dei tuoi piedi stanchi, di carne, di senso, ragione e sentimento di te. Ma cosa c'è da capire? Mi fai bene.